Bom dia para todos. Eu estou aqui no meu sítio, nessa manhã chuvosa. Não sei se está chovendo por aí, mas aqui está chovendo bastante. E eu estou aqui que eu gostaria de falar com você sobre a importância do empoderamento do Espírito Santo para que nós possamos ser testemunhas de Cristo. A Bíblia diz, amados, que antes de Jesus enviar os 12 discípulos, antes de falar o ide, ele falou ficai. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Então, vocês terão poder e força para sair e serem minhas testemunhas. O problema é que muitos estão tentando fazer a obra com a força do próprio braço. E eu digo para você que não é possível, que não é capaz. Você vai acabar se matando e matando outras pessoas contigo, espiritualmente falando. É necessário ser revestido de poder. É necessário entender que você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Se você quiser fazer a obra da forma como Jesus fez, da forma como os 12 apóstolos fizeram também. A Bíblia diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, houve uma dispersão na igreja de Jesus. E a Bíblia diz que Filipe foi para Samaria, pregar em Samaria. E lá em Samaria ele pregou o evangelho e demonstrou o poder de Deus através de muitos sinais e prodígios e maravilhas. Então muitos creram na pregação de Filipe e vários aceitaram Jesus e foram batizados. Quando Pedro e João ficaram sabendo disso, eles desceram para Samaria e lá eles impuseram as mãos sobre aquelas pessoas que já tinham entregado a vida para Jesus, que já tinham sido batizados nas águas, mas ainda não tinham sido revestido, não recebido, mas revestido com o Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus diz, no livro de Atos, no capítulo 1, diz que Pedro e João e puseram as mãos sobre aquelas pessoas em Samaria e eles receberam o dom do Espírito. Meus amados, é impossível você continuar fazendo a obra de Deus. É impossível você continuar guerreando contra a sua velha natureza, a sua velha carne, sem que você seja revestido do poder do Espírito Santo de Deus. São 3 passos, meus amados. O primeiro passo é você nascer de novo. O primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus. O primeiro passo é você se arrepender. E o arrependimento, no original, significa metanoia. Metanoia significa uma mudança, sabe, de 180 graus na direção da sua vida. Tá? Significa que se você estava indo para a esquerda, agora você vai para a direita. Isso é arrependimento, significa você ir na contramão da vida que você estava vivendo antes de aceitar Jesus. Isso, meus amados, é o verdadeiro arrependimento. Mas quando nós falamos de arrependimento hoje com a igreja, queridos, as pessoas não têm muita noção do que é arrependimento, né? Porque hoje para nós é muito fácil, muito confortável ser crente no Brasil, na atualidade. Agora, na igreja primitiva, quando nós falávamos de arrependimento, de entregar a vida para Jesus, isso simbolizava que essas pessoas seriam inclusive martirizadas em nome de Jesus, seriam perseguidas, seriam torturadas, iam sofrer. Então, quando a pessoa levantava a mão e entregava a vida para Jesus, ele já estava entendendo, ele estava ciente que a perseguição estava no pacote. Amados, então quando você entrega a sua vida para Jesus, sabe o que está no pacote? Está no pacote que você tem que entender que vai ter renúncia, que vai ter dificuldade, que você vai ter que guerrear, entrar numa luta, travar uma luta contra a tua velha natureza, contra os velhos hábitos pecaminosos, contra o eu pecaminoso, o eu pecador que existe na tua vida. Então, queridos, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, seu espírito é regenerado. A Bíblia diz que teu espírito é criado de novo, ele é recriado. Aí você passa para a segunda fase, que é o batismo nas águas. E o batismo nas águas é onde você é sepultado. A sepultamento significa, o batismo ele significa imersão. É um sepultamento, é onde você é imergido, você é colocado na pessoa de Cristo, e é onde você vira e fala, de uma vez por todas, eu enterro, sepulto o meu eu pecaminoso, o meu eu pecador. A partir daí, meus amados, a Bíblia fala que não para aí.
A Bíblia fala que não basta o primeiro nascimento, o novo nascimento, digo, não basta você simplesmente entregar sua vida a Jesus, você descer as águas, você precisa buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar o seu batismo no Espírito Santo. Você precisa buscar. Porque uma coisa, meus amados, é quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra sim, imediatamente na tua vida, dentro de você, e passa a fazer morada em você. Quando você se batiza, o Espírito Santo de Deus já está dentro de você. E quando você batiza, é um sinal para as pessoas de que você está dizendo definitivamente, de uma vez por todas, eu estou morrendo para a minha velha vida. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, meus queridos, é como se você estivesse imergindo no próprio Espírito. Sabe? Imagina um copo d'água. Quando você aceita Jesus, sabe, aquele copo é cheio de água. Sim, o Espírito Santo de Deus enche você e você é como um copo cheio de água. Mas o batismo no Espírito, queridos, é como se eu colocasse esse copo cheio de água dentro de um recipiente cheio de água. É imergir o copo que já está cheio dentro de um recipiente de água, dentro de um mar, dentro de um lago, dentro de um rio, tá? E as águas nós sabemos que simboliza o Espírito Santo de Deus. Então é necessário que você busque intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sabe, existe um livro chamado Deus Esquecido, que é um livro todo dedicado à pessoa do Espírito Santo. Nós temos ignorado a pessoa do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que sem o Espírito Santo você não vai a lugar algum. Quero dizer para você que Jesus viveu 30 anos na face dessa terra e nesse tempo ele não fez um milagre, ele não pregou um sermão que nós conheçamos, sabe? Mas quando ele foi batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que quando ele saiu das águas, abriu o céu, o Senhor falou para ele: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma corpórea, como em forma de uma pomba, como se fosse uma pomba, e ali Jesus foi revestido pelo Espírito Santo, e a partir dali o Senhor Jesus saiu realizando milagres, sabe, pregando o evangelho com autoridade, cumprindo a sua missão, até o final disso que nós já conhecemos, que é a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, eu sei que você tem uma missão, eu sei que você tem um propósito, eu sei que você tem um chamado, eu sei que você tem um decreto de Deus sobre a tua vida, mas eu quero dizer para você que sem intimidade com Deus, sem você buscar a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Você não vai conseguir ir a lugar algum. É o Espírito Santo que te dá poder para lutar contra a tua velha natureza e vencê-la. É o Espírito Santo que te dá poder, autoridade para você abrir a tua boca, tá? E sair uma palavra com autoridade que penetra no coração das pessoas e causa transformação. É o Espírito Santo de Deus que transforma a sua vida e te capacita para transformar a vida de outras pessoas. Não dá para fazer a obra sem o poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa manhã incentivar você a buscar o Espírito Santo de Deus. Sabe onde você busca? Você busca no secreto do teu quarto. Você busca em oração, você busca em jejum, você busca na leitura, no estudo da palavra de Deus. Você precisa das disciplinas espirituais, jejum, oração e estudo da palavra de Deus. Amado, sem isso você não se enche. Sem uma busca, busque o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, o Senhor fala que se você pedir, Ele te dará o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos ser revestidos desse poder para que a igreja saia dessa letargia que ela está passando. A igreja está fazendo a obra, fazendo o evangelho, pregando o evangelho sem poder. E não é esse o evangelho que o nosso Jesus deixou para nós vivermos. O evangelho do Senhor, ele não é apenas palavras, mas ele é procedido, tá? Ele é seguido de manifestação de poder. A Bíblia diz que enquanto eles pregavam, os apóstolos pregavam, o Espírito Santo de Deus colaborava com eles, manifestando poder através de sinais, prodígios, curas, maravilhas e milagres. E é isso que o Senhor quer realizar através das nossas vidas, através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Tá? Eu te abençoo nesse dia. Que você tenha um sábado abençoado. Eu quero te incentivar a iniciar esse dia indo para o secreto.
a iniciar esse dia, indo ter um particular com Deus, nem que seja 5, 10 minutos, meus amados. Se você ainda não consegue ter 30 minutos, 1 hora ou mais com Deus, começa pelo pequeno, começa pelo pouco. Começa comendo a pizza pelas beiradas. Se você não dá conta de ir já no núcleo, começa aos poucos, tá? Aos poucos você vai tomando gosto, aos poucos você vai entendendo como é prazeroso estar na presença de Deus e você vai ver coisas grandiosas, diferentes, novas. O mistério de Deus vai se realizar na tua vida. Pai, eu oro por todas essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor Deus. Eu apresento cada uma delas diante do Senhor. Eu peço que o Senhor venha permitir que elas possam experimentar, Pai, do poder do Teu Santo Espírito, do revestimento do Teu Santo Espírito, da amizade do Teu Santo Espírito, para que a vida delas seja transformada e para que elas possam transformar a vida de outras pessoas. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.